Ó, tem uma galera. Tu que tem de verbicária entrando aí, bicho, você chamou a família que inteira, maravilha! Eu mandei pro grupo da família, pô. Agora, todo mundo tá esperando ver meu pai, né? Mas meu pai, a pressão já até subiu quando eu avisei que ele ia falar. Caramba, mas ele manja mexer aí? Ele sabe, Não, cara? Ele não tem nem celular, Ricardo. Ele não tem nem celular. Você sabe que tem aqueles tem 6 botões, né? Minha mãe já entrou, minha mãe já entra sempre. Aí, pô, agora ficou bom. Cara, primeiro, obrigado, querido, que você está participando aqui desse Lumens. Obrigado por aceitar o convite de participar do livro. Você que é um desses lumens aí, né? Uma dessas pessoas que eu tenho como iluminadas aí da odontologia, sempre passando muito conhecimento, sempre transmitindo, sempre foi um compartilhador de ideias, e isso é o mais importante, eu acho, que para a gente na odontologia. O Rodolfo, vou apresentar um pouquinho para vocês, mas vou deixar ele se apresentar, vou apresentar como meu amigo, né? O Rodolfo, ele participou da história do Altera praticamente durante muito tempo, como aluno de curso de gestão, depois de aluno, né, Rodolfo? Virou um cliente, depois de cliente virou um consultor, um regional nosso aí no Rio de Janeiro, ligando a várias áreas, e formado na FGV, é um cara que tem uma visão odontológica bem ampla, né? bem sofisticada, como a gente na época no Altera, e hoje a gente acredita ser uma visão livre, uma visão sem dogma, uma visão muito interessante. Foi fiscal do CRO, participou assim, ativamente do conselho. O Altair já está aí, viu? Já está aí o nosso presidente do Rio de Janeiro, grande amigo. Amigas minhas aí de faculdade, legal. Qualquer momento, aliás, eu já falei, em qualquer momento que o presidente pedir a palavra, a gente tira o C, deixa ele dar um alô aqui e volta. Altair, meu querido, a hora que você quiser. A live é sua. Obrigado. Altair, o cara me corta e te coloca, à vontade. Não, na hora. Bolsonaro depois, se quiser. Cadê nosso vinho? Cadê nosso vinho? Aqui, ó. Cara, cadê? Então, você sabe que eu sabia que você ia trazer um vinho, cara, mas eu acabei vacilando. E você sabe que nós estamos tendo um problema aqui em casa, as bebidas têm acabado, né? As minhas estão acabando, A gente é complicado isso daqui, entendeu? Então, saúde, meu querido. Saúde, meu amigo. Tamo junto. Bom. Tamo junto. Aqui a gente tem... A parte bonita da família. Um beijo pra você, Mi. Gente, na verdade, até uma história engraçada, né, Rodolfo? A gente se conheceu por causa da Michele. Sim. A gente... Né? A Michele foi convidada para assistir o seu curso pela Cavo Care, né? Pela empresa Cavo. E ela assistiu a primeira aula de manhã e eu estava num outro curso em São Paulo e ela falou assim, Zé, é a tua cara, você que tem que fazer esse curso. E eu cheguei à tarde e você deixou eu entrar. Lógico. Você deixou participar e acabou que eu fui aquele aluno chato, né, que fazia pergunta toda hora. Tinha acabado de sair de uma MBA, né, eu tava fresquinho, com ideias novas. E aí, rapaz, dali nasceu o casamento, né? Eu tenho um grande prazer de falar que você foi um divisor de águas na minha vida. Você foi o meu consultor, é o meu consultor. É o cara que toda vez que eu tenho dúvida, eu te ligo, né? E você está sempre pronto para me ajudar com respostas precisas. E tudo que aconteceu na clínica Verbicário tem sua mão, né? Não tenho a menor dúvida disso. Tem o seu dedo lá me ajudando. Que bom, que gostoso. Que gostoso, eu fico feliz e sempre assim, a feira aí, minha cliente entrou, e sempre assim, quando ele quer dizer que eu sempre que ele pede uma ajuda eu falo, sempre certeira, porque ele fala que eu vou direto ao ponto mesmo. A Fer sabe, meus clientes sabem, isso está errado, isso daqui não é certo, isso aqui não é assim, isso aqui é assado, porque a gente viveu tudo isso, né, Rodolfo? Tivemos uma história
Criação inteira. Foram quantos? Muito rica. Foram várias sextas-feiras indo para Campinas, sexta, sábado e domingo, né? Mas vamos começar essa história. Vamos começar essa história. Vamos lá. Fala do teu pai, me fala da Verbicário, como começa a odontologia na tua vida através do seu pai, obviamente, né? Sim. Foi uma coisa muito doida, Ricardo. Enquanto você fala, eu vou fixar um tema aqui, que eu vou pôr assim, eu acho que eu vou fixar esse tema como gerações da odontologia, né? Gerações, sim. Choque de gerações na odontologia, vamos pôr assim? Pode ser. Vai falando. Então, aí eu era jogador de vôlei, né? Você sabe disso. E na hora que eu fui prestar vestibular, eu fiz educação física no Fundão e odontologia em Friburgo, que meu pai era professor em Friburgo. E meu pai, assim, nunca forçou nenhum filho a fazer odonto. Tanto que são dois advogados, uma enfermeira, uma fonoaudióloga, né? E assim, no vestibular eu resolvi fazer odonto para Friburgo. E aí eu estava num carnaval em Arraial do Cabo e aí recebi a ligação da secretária falando com meu pai, olha, o seu filho passou, seu filho tem que vir fazer a matrícula, é até amanhã. E aí eu saí de Arraial do Cabo, fui para Friburgo fazer a matrícula. Entrando na faculdade em 1995, com 3 dias de aula eu fui convocado para a seleção de vôlei. E aí eu tranquei a matrícula porque eu ia perder 2 meses de aula. Aí tranquei a matrícula e voltei para o segundo semestre. Quando eu comecei assim, a faculdade, eu falei, caramba, o que eu quero? Odontologia, vôlei, eu ficava numa dúvida cruel, né, cara? Assim, no auge da carreira. E assim, consegui fazer toda a faculdade jogando vôlei lá em Friburgo. Né? Fiz a faculdade inteira jogando vôlei, montamos um timaço lá em Friburgo, contratamos 3 amigos daqui do Rio de Janeiro, e aí montamos um timaço lá, fomos campeões carioca algumas vezes, vice-campeão brasileiro. É verdade, é verdade. Aí, a data em que eu nasci é sacanagem, hein, Juliana? Não fala essas coisas pra gente assim. Juliana. Ju é fera. E aí, cara, chegou no 3º período, eu comecei a me apaixonar por odontologia, né? Comecei a me apaixonar, comecei a ver dente de verdade. E eu no 3º período, eu já tinha certeza que eu ia fazer estética. Eu já não tinha mais dúvida. Né? Tá. E meu pai, lógico, orgulhoso, né? Mas meu pai não deixa muito aparecer isso. E é lógico que o pai quer ver algum dos filhos seguindo a profissão. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Nesse momento ele tinha alguma forçação de barra para você fazer? Não, nenhuma. Nivelada, nem nada. Nada, até porque meu pai me acompanhava muito nos jogos e ele sabia que eu gostava muito do voleibol e ele ficava até na dúvida assim também, o que ele... Né? Minha mãe queria que eu fosse jogador de vôlei, minha mãe não queria que eu fosse dentista. Meu pai já ficava ali em cima ali do muro. Né? Não queria se desiludir. Odontologia, não podia falar que não vai ser. E aí eu assim, no 5º período eu tive o prazer de ter aula com meu pai, né? Que foi um grande exemplo na faculdade, fundador da faculdade. Se eu não me engano, deve ser um dos poucos fundadores ainda vivo, né? Porque ele deu aula lá de 69 a 99. Então foram 30 anos de magistério lá em Nova Friburgo. E no 5º período eu fui ter aula com meu pai, lógico, separaram a gente, né, botaram eu com outros professores para não ficar com meu pai, e ali eu já estava totalmente inserido, eu falava assim, é isso que eu quero ser, né, eu quero ser dentista, não tem mais dúvida disso. E assim que eu me formei em 99... Como é que era esse papo aí em casa? Por exemplo, você tinha aula com o teu pai, mas daí você chegava em casa, vocês batiam papo, isso, eu não tenho a mínima noção, cara, porque eu não tive nada, nenhuma referência de odontologia na minha família, a não ser meu sogro, né, mas era um pouco, assim, distante, batia algum papo, mas eu não tinha ali, como é que é essa coisa de chegar em casa com o pai ali, dentista, e professor, né? A faculdade era tão boa, tinha tantas festas naquela faculdade, que o final de semana eu não vinha para Niterói, minha mãe tinha que me ver em Friburgo. Então a gente acabava... Cuidar, filho. Tinha que te cuidar para você enfrentar outra semana. Né?
Morava numa república com 5 amigos, já tem gente aí também na live. E aí, assim, quando eu realmente me formei em 99, para mim ali foi um choque muito grande, né? Meu pai me entregando o certificado. Putz, que delícia, hein? Que delícia. E aí, rapaz, eu me formei e meu pai falou assim para mim, você não vai trabalhar comigo ainda não, você não tem condições. E aí eu fui montar uma clínica, cara, em São Gonçalo, sem estudo nenhum. A clínica... E foi assim, ó, falou para você não tem, ainda Sim, não tem condições. Não, você vai vir aqui olhar podia olhar, vem aprender, mas colocar a mão nos meus pacientes ainda não. De forma alguma. De forma alguma. Às segundas e terças-feiras eu acompanhava meu pai no consultório, quarta, quinta e sexta eu trabalhava na clínica em São Gonçalo. E até 2003 eu fiz odontologia e voleibol, ainda continuei jogando voleibol. Depois eu ainda vou chegar, como que encerrou a minha carreira. Ainda continuei jogando voleibol. Aí fui para a clínica em São Gonçalo com 3 amigos, assim, aquele condomínio, eu faço prótese, você faz endo, você faz cirurgia, aquilo ali sem explicação, tudo que entrava dividia pelos 4, só que um chegava às 8 horas da manhã, outro chegava às 11, e aquela bagunça, sabe? Tá. Mas uma bagunça que deu vários resultados, né? Eu até hoje tenho clientes meus que vieram de lá, até hoje. Chegou em 2003, um dos sócios resolveu sair para seguir a carreira militar, e eu falei, cara, eu acho que essa é a minha hora. Aí meu pai falou, meu filho, você já tem condições de vir para Niterói. Ele me falou isso. Ele via meus trabalhos, eu levava assim, eu fazia o planejamento, não sabia qual é o caminho que eu seguia. Eu moldava o paciente e falava, o seu caso é muito complexo, eu vou precisar estudar com a minha equipe. E levava para mim em casa. Era em casa, meu pai. Chegava, levava em casa para o meu pai desenhar no modelo que eu tinha que fazer. Né? Que você tinha meu pai ia lá, todo dia à noite, né? Morava na casa dele ainda, meu pai ia lá, rabiscava os modelos, eu ia fazendo. E aí em 2003, em outubro... Então, na verdade, isso daí tudo, foram 4, 5 anos que o teu pai ficou ali 4 anos. Olhando a distância. Olha aí, galera. 4 anos o pai falou, não, você vai aprender. Então teve 4 anos de faculdade e mais 4 anos de residência com o pai à noite falando o que tinha que fazer. Nesses 4 anos eu já tinha feito pós-graduação em dentística e prótese, não a especialização, e já era especialista em administração hospitalar. Me formei em 2004. Porque você tinha feito... Não é a MBA ainda, a administração hospitalar. Não, administração hospitalar. É isso. 2003 eu casei em outubro, no dia do dentista, né? 25 de outubro, nunca mais esqueço, né? Minha data do meu casamento é o dia do dentista. Pra não esquecer mesmo. Olha lá, tá aqui do lado já falando. Se tem alguma mulher aí olhando, falando, ai que bonito esse, Michele entra aqui. E aí, em 2000... Aliás, Michele, aparece aqui. Cadê a Michele? Aparece aqui, Michele. Michele, aparece aqui. Ganho. Chamando. Vou chamando. Fazer uma... A bombeira. Derrubou tudo aqui. Bombeira. Quando ela começou, ela era bombeira lá, né? Da turma, né? Da MBA. Né, bonitona desse jeito, daí à tarde chega o marido. Tem um monte de cara que falou, pô, que saco, velho. Eu sei essa história, viu, Michele? Eu sei. Você fala assim, que sacanagem, mas pô, a gente tava tão feliz. Beijo, linda. Tenente, né? Tenente. Subtenente. E aí, em 2003 a gente montou um consultório, né? Junto com... montei a Nízia. Beijo, Nízia. Aliás, gente, um monte de gente entrando aqui, tudo amigo, a gente não quer parar o Rodolfo para falar, para dar oi. Isso, eu tô vendo um monte de gente aqui, mas não dá, minha prima, né? E aí, em 2003, nós montamos um consultório, cara, e junto, eu chamei um amigo meu, que é o Tasso, que tá comigo até hoje, 20 anos trabalhando junto, o Clebinho, que entrou aí agora, nosso periodontista até hoje,
né? E fomos montando a minha equipe multidisciplinar. Então eu tive até a sorte, Ricardo, de quando me formar, eu não saí rodando em clínicas. Eu já montei clínica com amigos, depois montei o meu consultório, pessoa física ali, tá? E durante esse tempo, aí, rapaz, em 2003 foi um choque muito grande, porque em 2003 eu tinha que tomar uma decisão difícil na minha vida. Eu tava casando e tive uma proposta muito boa para jogar na Espanha, para ir embora para a Espanha. Caraca! Só que eu já sabia que meu joelho já tinha sido operado 2 vezes, eu já jogava com infiltração, meu joelho já não era muito bom, né? Eu já tinha 28 anos, tudo bem, era novo ainda, mas aquele momento foi muito difícil, porque eu falava, e aí? Sou louco pela odontologia, mas o vôlei é uma paixão que eu tenho, o que eu faço? Naquele momento, eu acho que Deus me iluminou, porque eu ia para lá e ia voltar rápido, porque meu joelho ia quebrar, porque ele quebrou 2 anos seguintes, eu tive que encerrar a carreira indefinitivamente. Entendi. E aí eu resolvi, não, eu vou seguir a odontologia, não tem mais jeito, né? É isso que eu quero e tal, mas até 2003 eu fazia os dois, eu trabalhava de manhã e treinava à tarde, né? E o treinador me usava como exemplo, porra, o cara é dentista, chega na hora, vocês não fazem nada, chegam atrasado. Eu sempre fui muito disciplinado, muito rigoroso com horário, com essas coisas todas. E aí, em 2003, comecei a trabalhar o tempo inteiro. Eu abri a sala do meu pai para tirar dúvidas, né? Eu era a sala 315 e meu pai 314. Tinha um advogado no meio da gente, tá? Que era 316. E a gente, não, e nesses anos foram se passando, eu não conseguia comprar uma sala para ficar perto dele. Não conseguia, tá? Esse sonho, para adiantar, a gente só conseguiu realizar em 2015. Que a gente montou a clínica... Eu sei porque tinha esse problema lá, quando você, 2005 ou 2015, exatamente. A gente sabe que, pô, sempre eu não consigo montar. Foi difícil. A gente queria ficar junto, mas a gente não conseguia. E aí, cara, nesse tempo foi um aprendizado, assim, absurdo. Porque eu tinha acabado de estudar gestão, fazia tudo certinho, montei meus processos, finanças todas... né? Chegava lá no meu pai uma zona. Meu pai não tem livro caixa, meu pai não tem prontuário, e aquela sala de espera sempre lotada. Eu falava, meu Deus, será que tudo que eu estou estudando, onde que eu vou implementar isso tudo que eu estudo, se o meu pai não faz nada disso e aquilo lá tá dando certo pra caramba? Tá rolando. Porra, assim, eu ficava maluco com aquilo. Falava, pai, você tem que fazer isso. Aí ao mesmo tempo eu pensava assim, pô, o cara tá quase... Hoje em dia são 63 anos fazendo isso. Eu vou mudar o cara para quê? Uma coisa que está dando certo. Hoje é muito legal. Hoje meu pai conversa comigo e fala, meu filho, como você é organizado. Eu tinha que ter sido assim. Eu falei, porra, pai, você tem 63 anos, eu tenho um sucesso absurdo. Você a vida inteira você não tinha horário mais para atender seus pacientes. Né? Isso hoje não existe mais. E a gente conversava disso lá, né? A gente sempre a colocação era que a gente colocava. Eu lembro o dia que você falou disso. Você falou exatamente isso na aula de gestão lá com a gente lá na Escola do Pensamento, com a Miriam, daqui a pouco eu entrei. E você falou assim, cara, meu pai não faz nada disso que a gente está vendo aqui. Eu acredito em tudo, mas meu pai não faz nada disso. E você usou uma palavra para mim. Você usou uma palavra para mim, relacionamento. Você me falou. Porque seu pai tinha já um relacionamento e tinha discos lançados. Lembra que eu fiz essa história? Sim. Falei, seu pai tem discos lançados. Ele vive de um passado que naquela época deu certo, ele vem no embalo. Agora você que está começando, se seguir o modelo dele, não vai dar certo. Ele falava para mim, meu filho, a gente só tinha uma faculdade, a UF. Ou os clientes atendiam em consultório particular ou ia para a faculdade. Não tinha esses cursos de extensão, exército, marinha, aeronáutica, tudo isso fazendo esse serviço belíssimo de odontologia, né, que a gente tem hoje. Então, assim, e aí fomos levando, né, aí eu fui me especializando, né, me especializei em prótese, dentística, e fiz MBA depois em gestão e saúde pela FGV. E aí, realmente, a minha cabeça assim, abriu totalmente. Fiz vários cursos rápidos de gestão e tive o prazer, né, de, em 2009, conhecer vocês, né, lá em São Paulo, que, assim, eu sempre falo isso para todo mundo, foi o curso, assim,
que mais teve a minha cara. Falou assim, me mostrou realmente tudo que eu tinha que fazer, né? Eu falei, caramba, fiz uma MBA na FGV e o cara que em poucos meses falou tudo que eu aprendi lá em 18 meses. Né? Vocês sintetizavam, era absurdo o treinamento de vocês. Né? Tanto que eu conheço vários, Ricardo, eu posso citar aqui vários nomes que fizeram com vocês hoje são odontologia de sucesso. Não tenho a menor dúvida disso. Né? Fala para todo mundo. A gente tinha uma coisa que aconteceu nessa época que era interessante, que, para quem não sabe a história, amigos do Rodolfo, entrando, de 2005 a gente fundou o Altera, eu e o Cláudio, e eu tive essa vantagem, né, de ter tido um sócio professor, né, e que era da área, por ser da área de marketing, gestão, era dentista, eu era curioso. Tinha feito MBA e tal, mas você sabe como que é. Você no MBA inteiro, você não lê todos os livros, você não tá aí. O cara já tinha lido. E o Cláudio, você sabe como é que é, ele lia mesmo, lia os caras, entendeu? Eu falo que assim, eu não aprendi gestão com autor desmerecendo. Vou falar do Ricardo como autor. Eu fui aprender gestão e marketing estudando os caras, lendo livros dos caras. Você. Eu tô vendo você. Tá travado? Não, voltou, Ricardo, voltou. Voltou? Você voltou. Daí, então, o que acontece? Quando a gente fez aquele curso, era um curso assim que tinha muita base, e que eu acho que a gente acertou na época, nós contextualizamos bem para a odontologia. Né? Ele tinha um contexto, então a gente falava de coisas complexas, com muita simplicidade. Muita. A nossa linguagem. Mas era profundo. Sim. Tinha conteúdo profundo. Pra caramba. Aquelas apostilas enormes. As apostilas, e era assim, e a apostila era dividida para quem quisesse, o nível que quisesse ir. Lembra que tinha isso no final? Você quer um nível básico? Lê esses aqui. Você quer um pouquinho mais? Você quer mais, assim? Era aqui, porque na classe dividia. Tinha um cara que nem você, que tinha feito FGV, e tinha um cara que, porra, bicho, nada, zero, né? Então a gente precisava disso. E foi muito bom a tua participação naquela turma, inclusive, né? Como você falou, como chato. Eu adoro chato, né, chato? Que pergunta, que questiona. Não, e naquela nossa turma tinha Fábio Dantas também, tinha vários outros. Tinha Fábio Dantas, verdade. Porque ela tinha Fábio Dantas, tinha as meninas do... Acho que tinha a Michelle Manfroy, era da tua turma? Fora dessa? Sim. O pessoal do Sul? Josenita, todo mundo Josenita estava nessa turma. Gente, assim, sinceramente, aquela época do Altera ali de curso de gestão, acho que a gente formou muita gente que hoje fala de gestão, e eu fico super feliz, assim, porque falam num nível muito, muito bom, né? Falam num nível com muita propriedade. E isso é legal, saiu dali, né? Saiu dali. Mas com o teu pai, cara, como é que era para você juntar? Porque tinha que romper umas barreiras, né? Esse choque de geração. Quem tem pai dentista, quem tem tio dentista, quem trabalha. Foi difícil. Tem uma hora que eu já vivi várias situações dessas, e algumas, inclusive, decidiram, e eu mesmo falei, não é melhor você montar o seu lá e deixar seu pai aqui? Né? Então, Ricardo, aí... Estrategicamente, se eu usasse a cabeça na época, o que eu teria feito? Eu teria feito endodontia ou implantodontia. Porque meu pai encaminhava esses pacientes todos. Mas eu não. Eu amava prótese dentística, não tinha jeito. Michele, estrategicamente, foi fazer endo e implante. Só uma coisa aqui do Luiz, para não perder. Luiz, esses cursos que a gente tinha, eles vão ter de novo. Eu continuei com algumas imersões, né? O Altera mudou em 2014, 2015 para imersões de 3 dias, que a gente via que era muito suficiente para passar o conteúdo, e essas imersões agora a gente está em São Paulo, no Garófalo, era para ser agora no final do semestre, eu nem comecei a divulgar ainda, ela vai ficar para o segundo semestre, está sem data. No Rio de Janeiro vai ser na Fresato, que é meu cliente, né, da Fabrício. E recomendo, galera, quem não fez, faça. Fortaleza, com a Juliana Franco, e Caxias do Sul com a Unique Pro.
Eu coloquei só esses 4 nesse ano, tem bastante projeto, tem livro saindo, o Rodolfo sabe de tudo isso. E também o meu projeto de consultoria mudou em relação ao que era do Altera. Hoje sou eu consultor, as minhas equipes são white label, que a gente chama para participar. Então, esses 3 dias eu posso dizer até com conteúdo novo, com mais porradas na cara que eu tomei, com mais ensinamento ainda, com mais contextualização do que nós estamos. São 3 dias que eu posso dizer que você vai sair bem incomodado. Com certeza. Eu acho que a palavra é essa, né, Rodolfo? No mínimo bem incomodado. Mas numa coisa boa, eu acho que não é nem aquela coisa alarmante terrorista, odeio terrorismo, né, de ficar fazendo terrorismo para vender alguma coisa. E também nem otimista demais de falar que é fácil demais, deslize para... Você nunca vai ver eu aqui com deslize para cima e apostila grátis. Isso aí do Lenze você não vai ver, tá bom? Eu acho que você não vai ver do Hort também, você não vai ver do Plínio também, desses caras você não vai ver. Porque, aliás, né, Rodolfo, a hora que o bicho pegou, os caras do sucesso sumiram. Sumiu todo mundo. Até hoje, não tem ninguém falando aí, né? Agora sumiu. Só tá o Plínio falando amanhã tá com o Garófalo falando com ele, só tá os caras que sabem que é fogo o dia a dia do negócio. Né? Que tomou pancada e viu o cliente tomando pancada e vê todo dia. Como é que foi que teu velho? Então aí, Ricardo, meu pai começou devagarinho, meu pai é muito cuidadoso com isso, né, cara? Assim, a gente com pouco tempo de formado, o que os pacientes podiam imaginar. Meu pai começou a encaminhar muito mais para Michele. Michele começou a fazer os tratamentos endodônticos dos pacientes do meu pai. E os pacientes do meu pai chegavam... Porque era uma... Do lado, um consultório do lado do outro. Complementar a dele, vocês dois faziam as mesmas coisas. Né? Mesma coisa. E aí os pacientes começavam a dar o feedback pro meu pai, nossa, a sua nora tem umas mãos, adorei. E aí meu pai começou a sentir mais confiança para indicar, né? E o engraçado é que eu entrava no consultório dele pelo menos umas 5 vezes por dia. E hoje é tão bacana que hoje meu pai entra no meu consultório umas 5 vezes por dia. Entendeu? Legal, que eu vou chegar lá, cara. É muito bacana isso. É muito gostoso, é muito gostoso. Você não tem noção. E aí, cara, foram passando os anos, né? Eu fui me aperfeiçoando tecnicamente, lógico. E meu pai começou a ver os resultados em boca, né, e os pacientes mostrando para ele, meu pai, caramba e tal. E a gente conseguiu realizar esse sonho de montar a clínica junto mesmo. Que momento que você viu seu pai falando, caramba, o moleque tá mandando bem mesmo? No momento que eu montei a minha primeira pós-graduação, meu curso de pós-graduação, que quando eu chamei meus amigos que estão aí, Rudes, Coutinho, Gisela, o pessoal, pô, você tem certeza? Eu falei, pode ir atrás de mim, vamos embora ou não vamos? Então, vamos embora. E vieram comigo. E a gente está 11 anos em Itaperuna, né? 11 anos no Instituto Dentalis, estou aqui em Niterói com meu curso na Ortodontic, estou na Odonto Santana em Nova Friburgo e estou na BO de Petrópolis. Então são 11 anos, cara, eu cada semana indo para uma cidade. Eu trabalho no meu consultório segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta eu sou dentista, não saio dali o tempo inteiro. Né? Tem uma equipe de pério, 2 implantodontistas, bucomaxilo, Michele, né? Mas vamos voltar um pouquinho. Em 2009 é que você sentiu a hora que seu pai falou, caramba, o cara já tá, eu já estava dando aula em graduação, já tava montando minha pós-graduação, meu pai, pô, esse cara tá... Ou seja, 10 anos depois de formado. Sim, 10 anos depois de formado. Não, eu tô falando isso pra molecada, eu falo molecada com o maior respeito, porque eu adoro molecada, eu adoro dar aula em graduação, se alguma faculdade tiver... aluno aí, ó. Um monte de aluno aí. Adoro falar com molecada, adoro falar, daqui a pouco a Rafa entra da Liga da Gestão lá da USP, participa do meu livro, essa moça é uma fantástica, ela é graduanda, mas eu adoro falar com a juventude. E então eu falo moleque com todo respeito, né? Sim. Mas a gente, como moleque, a gente já foi, a gente precisa de tempo, porque a gente acha que tá sabendo, a gente acha que tá mandando bem, a gente acha que a gente sabe. Para vocês verem que 10 anos, para o pai reconhecer, ó,
tá agora você tá... No início a gente não sabe o que sabe. A gente não sabe o que sabe, a gente não sabe. Você acha que sabe, você não sabe o que sabe, você não sabe nem o que tem que saber. Entendeu? E a gente vê uma molecada querendo ganhar o jogo, no bom sentido, em um ano. Sim. Não dá. Em 2 anos, em 3 anos. Não é assim. Vocês que estão vendo essa live aqui, e eu fiz questão do Rodolfo fazer essa história, ele teria 1000 assuntos para contar, mas a gente fez esse tema familiar, que é para entender que, seja qual for o sucesso que você deseja, porque isso é, né, isso é uma coisa relativa, o livro fala muito sobre isso. Vamos falar disso no finalzinho, né? Legal falar isso. Né? O que seja qual for, tem um tempo. Ele precisa de um período de maturação. Né? E todos os grandes dentistas que passaram por aqui, quem não viu, tá no canal do YouTube, Lens e Consultoria, falam disso, né, Rodolfo? Tem tempo. Tem um tempo que precisa respeitar. Aqui, Maristela, Escopim, Jolie, todo mundo passou aqui. Tem um tempo. Né? Eu acho que são raras as pessoas que conseguem esse tempo por menos de 10 anos. Eu não conheço, entendeu? Você tem essa maturação. Que essa mais ou menos esse mais ou menos o tempo que você vai ver para que lado realmente você está seguindo. Né? Que vai dar tempo de você mudar. Mas assim, essa maturação de 10 anos é o tempo para você se conhecer e entender realmente o que você sabe. Né? Até onde você pode alcançar. Você é recém-formado, você quer fazer tudo. E faz um monte de merda também. Faz um monte de merda. Porra. Né? Porra. Entendeu? Então, quem é o recém-formado de alguma área que não vai fazer? Porra. Não é humano. Não é humano. Já chegou uma vez de meu pai ter que ir em São Gonçalo porque nenhum dos 4 sócios conseguia resolver o problema. E meu pai foi lá e resolveu. Entendeu? Meu pai saiu de Niterói e foi lá para a nossa clínica de São Gonçalo para resolver aquele pepino lá. Então, assim, graças a Deus eu tive essa ajuda dele, né? Um cara que tem uma vasta experiência. Né? Meu pai pegou uma odontologia que ele fala, meu filho, eu domingo, enquanto vocês estão vendo televisão, estudando, domingo eu ia para o consultório fazer minhas fundições, porque não tinha protético. A gente fazia nossas funções. Juntava alguns dentistas para fazer os trabalhos do sábado e no domingo. Então, eu comecei a trabalhar com prótese e aprendi prótese com meu sogro, porque tinha um laboratório inteiro montado, ele era ceramista também, era protético e fazia tudo na mão, e eu vi aquilo. Eu aprendi prótese com um laboratório de prótese do lado inteiro, fundição, centrífuga, injetando metal, entendeu? Pô, cara, não é fácil. E hoje tem muito protesista que às vezes nem sabe, às vezes, uma rotina de um laboratório. Não sabe. Ou fazer uma dentadura, fazer na cera, encerar. Eu falo para os meus alunos que eles precisam conhecer laboratório de prótese, que é o que eu fiz. De prótese. Ficava lá um dia. Precisa conhecer laboratório de prótese. Precisa conhecer. E não interessa se tem impressora 3D, não interessa se está nessa. Você tem que saber a lógica ali do laboratório. A linha de produção do laboratório. Gostei muito quando você falou que o Escopim usou uma frase fantástica. Nós temos que entrar no mundo digital, lógico que nós temos que entrar no mundo digital. Nós já estamos. Mas não quer dizer que você tem que ter um scanner, uma impressora e um frisador no seu consultório. Terceiriza, que é o que eu faço. Eu vou fazer um passo... Nós estamos num momento transacional. Né? Nós estamos numa transição. Né? Então a gente tem que entender isso. Nós somos um momento de transição. E é um momento que muita gente vai gastar dinheiro com tecnologias que não vai usar, tecnologias que nascem obsoletas, porque já vem outra logo em seguida. Essa transição sempre é assim. Acontece no mercado o tempo inteiro com outras áreas, vai acontecer com a gente também. Então isso vai vir e a gente tem que estar muito preparado. Fabrícia da Fresato. Então a gente está muito preparado para esse momento. O que eu vou comprar? Eu acho que, por exemplo, fazer os cursos de odontologia digital, porque odontologia não é prótese digital, não é scanner, a fluxo digital, entendeu? A odontologia digitalizada, para depois tomar a decisão do que é necessário para você fazer alguma coisa, porque digital já está, os laboratórios, a maioria já está digitalizado. Sim, então você já está no fluxo, queira ou não, né? Partir para a consultoria. Nossa, Juliana, bastante coisa. Vou até esperar o Rodolfo terminar aqui de explicar. E amanhã é a minha live, daí sou entrevistado. Daí volta amanhã com o Garófalo e eu falo isso para você. Mas te respondendo rápido,
assim, eu fui fazer que nem o Rodolfo. O caminho fui fazer MBA para resolver o problema das minhas clínicas. 4 anos de formado, eu tinha 3, 4 clínicas com sócio que nem você e um plano de saúde. Eu tinha um plano odontológico. Então, para resolver os problemas meus, eu fui fazer MBA. Aí, como eu já estava estudando muito, eu sabia mais que minha turma. E daí, no 3º módulo, 4º módulo, o coordenador me chamou para dar aula. Então, eu dei aula para minha turma de MBA. Esse MBA não foi tão bom assim. Mas, assim, daí fiquei uns anos na Sala Leopoldo fazendo... Porque ninguém falava, não tinha muito. E daí, com esse meu sócio, eu sempre quis dar aulas, gosto da comunicação. Eu falo que eu sou um comunicador. Então, talvez por isso, né? Foi isso, mas aí... eu te explico mais. Vamos trocar ideia, você me chama, a gente explica. Ju é fera, Ju é fera. E aí, Ricardo, quando a gente realizou esse sonho, né, depois de passar esses anos todos, a gente ficou de 2009 a 2015 namorando várias salas no prédio. Quando eu arrumava a sala no 7º andar, no 5º andar, meu pai, não quero sair do 3º andar. Meu pai não queria sair da sala dele. Eu falei, ferrou. Não vou conseguir montar nunca uma sala com meu pai. Rapaz, um belo dia... Mas nos papos de vamos montar, vocês já traçavam estratégias de como ia ser. E seu pai aceitando bem esse modelo, porque eu tenho certeza que você levou lá, eu já sei a história, mas quero lá, você levou processos, gestão de pessoa, fazer o marketing, fazer o... Seu pai Meu pai me enrolava, ele dava uma volta assim, falava assim, não, esse moleque sabe o que está fazendo, mas ele não falava assim. Eu fui empurrando. Tipo, não faz nem sim, nem não. Não faz nem italiano. E aí, rapaz, quando um belo dia a da Caixa Dental, que até terminou agora os seus serviços como dental, ele chegou para mim e falou, Rodolfo, eu quero vender uma sala, eram 2. Eu falei, pô, mas uma só eu não quero, eu quero as 2. Não, eu alugo a outra. Falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos trocar a minha por uma sua e eu compro outra. E assim foi feito, graças a Deus. E aí, cara, a gente conseguiu fazer aquela obra de madrugada, porque é prédio, 3 meses, e meu pai não queria que eu quebrasse o lado dele. Eu consegui quebrar a sala de espera do meu pai, que se transformou no nosso espaço de café verbicário, que é onde eu forneço, que a gente vai chegar lá, tudo que meus clientes... É um espaço do café verbicário. O consultório dele, ele não deixou mexer. Não deixou. Eu comprei o piso, mas ele não deixou mexer. E eu tive que respeitar, porque eu falei assim... Tem um limite, tem um limite. O cara tá... Relacionamento é isso, você equilibra, você ganha de um lado, perde do outro. Mas e isso ele estava com quantos anos, Rodolfo? Cara, essa clínica nova minha, junto com meu pai, tem 5 anos, então não tem muito tempo. 79. Ele estava com 80. Não. Ele está com 80. Ele tá isso, sim, vai fazer 84 agora em julho. 78, gente, 78 anos. Trabalhando de 9 às 7 da noite. Todos os dias. Ele ainda? 2020 não, porque a quarentena 2020. Parou. Parou ele. Você não estava lá. Tá puto da vida. Gente, cara, fala o nome dele inteiro pra gente. Professor Plínio Verbicário. Professor Plínio Verbicário, a nossa maior assim, saudação da odontologia. No livro eu faço um trabalho, viu, Rodolfo, que é ir lá atrás, buscar a história da odontologia, buscar os nossos verdadeiros heróis, nossos verdadeiros patronos, que nós não sabemos. A verdade é essa, nós não sabemos quem brigou pela gente, quem lutou pela gente. Altair Thaís sabe um pouquinho disso. Aqueles que se afundam um pouquinho mais na associação, mesmo na academia brasileira, as pessoas que vão, né, estudar um pouquinho mais a história dele, mas a gente, nós somos muito assim, nós somos muito vagos, até dentro da graduação. Eu acho que deveria ter 2 aulas que fosse falar da nossa história, de quem nós somos, para o dentista saber o que é essa profissão. Então, essa live inteira é dedicada ao Dr. Plínio Verbicário, 84 anos, trabalhando na odontologia e com 78... Sem óculos! Com a coluna ereta, Ricardo! Não tem como, rapaz! Doutor, meu profundo respeito de toda a classe odontológica, acho que todos que estão aqui batam palmas, porque existem várias histórias delas. Aliás, o Dr. Plínio, você olha para a cara dele, dá uma paz, né?
Ele tem uma cara de paz. Você não vê meu pai nervoso, é impressionante. Impressionante. E com 78 anos, 79, empreitar, sentar uma empreitada. Aceitar mudar. Tem gente pensando em parar, o cara com 78 estava deixando o filho refazer a clínica dele, cara. Meu irmão. E aí, Ricardo, e aí eu fui me empolgando, né, cara, durante a obra. Foi logo naquele momento de 2015, entre aspas, aquela crise, né, daquela mudança. E eu fui me empolgando, e Michele, eu acho que o casal tem que ter isso, Michele me freava: Zé, nós vamos quebrar, não faça isso, Zé. Eu falei: não, eu aprendi com o Ricardo o tempo inteiro, nós temos que mudar com todos os processos definidos, eu tenho que estar com uniforme, eu tenho que estar com tudo. Mas e aí, Ricardo, tudo, né? Eu queria tudo, não, e foi tudo mesmo. Aí eu botei motor elétrico, eu botei microscópio, eu botei ultrassom de última geração, eu fui, cara, fazendo tudo o que eu podia para agregar valor ao meu paciente, porque eu falava assim: hoje eu não estou desenhado para o meu paciente, não estava desenhado, tá? Eu acho que eles estavam comigo muito mais pelo meu pai, tá? Muito mais. Meu pai é impressionante o marketing de relacionamento que o Coroa faz, é impressionante, tá? E hoje os pacientes do meu pai têm muita confiança por mim, tenho certeza disso, e pela Michele, por toda a equipe. Mas, assim, você vê que a figura do meu pai do lado é uma coisa absurda, é impressionante. Delícia. E aí, cara, quando a gente inaugurou... Isso é uma energia, né? Isso é uma energia, né, cara? Isso é uma coisa, eu sou muito... Para mim isso daí é uma coisa de dentro, é uma coisa que exala. Mas exala, gente, não é energia, porque não vamos entrar em nada esotérico, não, e nem precisamos, apesar de que eu não acho isso esotérico, eu acho ciência. Mas é porque tem essa paixão. Tem essa paixão no sentido de amor, de respeito à profissão, é vocacional. E quando uma coisa é vocacional, a pessoa percebe isso no olhar, ela percebe isso no jeito de você conversar, do jeito de falar, você mostra isso. Então, o livro Até Marketing do Cuidado vem disso, e precisava ter você, precisava ter seu pai, né? Estão no livro, o Dr. Plínio está no livro, passando essa mensagem, porque assim, é uma doação à odontologia inteira, é uma vocação inteira colocada para o cuidado. Sim, e com uma paixão, com uma paixão absurda, Ricardo. Assim, pode existir alguém que ame a odontologia como meu pai, mas mais do que o meu pai, acho impossível. E foi homenageado em CRO, em ABO, porque foram 63 anos sem nunca ter tido uma advertência ou uma reclamação. Entendeu? É impressionante, cara. Assim, como ele guiou essa odontologia. E assim, me ensinou tudo, como homem e como profissional, né? Gente, vou deixar mais uma, não é, eu tenho teimado muito com isso, Rodolfo. Às vezes a gente está aqui, a gente tem uma notoriedade, já passei, tem muito pessoal novo que não me conhece, porque 2005 a 2015 a gente era mais analógico, era menos digital, a gente não tinha essa facilidade. Então eu parei em 2015, dei uma subida, faz 5 anos que eu estou praticamente fora do mercado, né? Os mais velhos me conhecem bem, mas os mais novos não. Mas eu falo uma coisa, gente, cuidado com a mitomania. E se for para escolher um mito, um ídolo, olha esse cara inteiro, velho. Olha esse cara inteiro. Não é uma baboseira que coloca. Às vezes até tem uma amiga minha que queridíssima, ela fala, sou fã. Eu falo, não, seja sua fã. Né? Eu brinco com ela. Seja sua fã. Você tem que ser fã de você. Cada um tem que ser fã de si. Sabe? Olhar para si todo mundo dia no espelho e falar, cara, eu faço as coisas retas, certo, direito. E isso a vida ensina. Algumas pessoas nascem assim, como Plínio, e outras aprendem, bicho, tomando porrada. O importante é que não interessa o passado, o importante é que agora aprendeu. Vai e continua. Não é isso que Jesus falou? Siga, não peque, é verdade. Siga, errou, beleza, vai, continua. Mas faz diferente, né? Muda. Então, molecada, quem for mais novo, cara, olhem os seus ídolos. Plínio Verbicari é um grande ídolo da odontologia. Não tá na internet, não tá no Instagram. Entendeu? Não tem e-mail e não tem celular. Mas está trabalhando nas 9 às 6 da noite. Exatamente. Muito legal, muito legal. Queria deixar esse registro. E Ricardo, e assim, aí quando a obra ficou pronta, a gente notava os pacientes entrando com brilho nos olhos, falando, doutor Plínio,
que obra linda. Não, foi tudo meu filho e minha nora. Ele tinha questão de falar, foi meu filho e minha nora que inventaram. Aí ele mostra, cara, cada local do ambiente. Ele vai caminhando os processos, mostra o banheiro, como ficou a sala de relacionamento, a esterilização. É muito bacana, assim, como eu acho que eu pude despertar. Eu no meu sonho isso aí, cara. Porra. Eu fico imaginando a cena, você daí, né, cara? Eu recebi um mês atrás a visita do Bastazini, cara, no consultório, veio almoçar com meu pai, comigo, tirou a foto com meu pai, que é outro monstro da odontologia, o cara que... Monstro, entendeu? O Altair o Altair e o Altair, os dois. Isso. Rapaz, e cada dia, cara, eu fui aprendendo a me relacionar melhor com o meu pai, porque o meu pai... sem nunca ter aprendido, meu pai sempre leva o paciente até o elevador, cara. Sempre fez isso. Não é à toa. Instintivo. O marketing do cuidado tá dentro da gente. Não tá em design thinking, não tá em nada disso. Você nasce com esse marketing. O livro é sobre isso que eu tô... Quem tem vocação pro cuidado, bicho, já tá no teu olho. O melhor marketing é a tua vontade de cuidar das pessoas. Esse é o primeiro lugar. O resto é detalhe. Entendeu? Muito importante. Detalhes muito importantes. Isso. Mas se não tiver isso, não tem trabalho. Todo meu cliente, meus clientes estão aí, Rodolfo, eu falo, você sabe disso. Sim. Hoje, a primeira coisa, eu faço uma análise diagnóstica. Sabe para quê? Para ver se eu quero trabalhar com o cara. Hoje, eu só trabalho com um profissional que está querendo, que tem a vocação dentro dele e que quer realmente fazer uma coisa melhor. E os meus clientes sabem disso. Entendeu? No dia, na análise diagnóstica, se quero ou não quero trabalhar. Porque eu também estou com meus 47 anos, espero chegar aos meus 84 trabalhando, porque eu adoro trabalhar. Você também, eu sei. Sim. Somos workaholics, a Michelle está aí do lado. A gente gosta de deixar, né, Michelle? A gente vai, né? Vai, passa o horário. E a gente faz porque a gente gosta. Esse é o melhor marketing que tem. Entendeu? Esse daí. Moçada, mantenham isso no olho. Então, e aí, rapaz, o que eu fico assim impressionado ainda com meu pai, pessoas assim que às vezes estavam sumidas e fazem... Cara, meu pai tem paciente que vem da França, dos Estados Unidos, de Portugal, de São Paulo. Aí eu falo, caraca, São Paulo tem um monte de dentista. Vem de Friburgo, de Teresópolis. Não, vem pelo seu pai. Exatamente. Porque a gente sabe que em todas essas cidades tem excelentes profissionais. Mas é impressionante entendeu? É impressionante o que ele cativou, entendeu? E aí ele fica o tempo inteiro com aquelas palavras dele, ele senta às vezes no escritório e a gente tem uma nossa rotina que quando a gente termina o atendimento, nas segundas e na terça quarta, a gente toma uma cerveja junto dentro do nosso escritório, acabou o atendimento, ou eu espero ele, ou ele me espera, e a gente toma uma cervejinha, nós dois juntos, e a gente ali, aquele momento de bater papo. E aí, meu filho, o que você acha? Aí discute um caso comigo. E o bacana, Ricardo, que hoje ele vem, já tem um tempo isso, que ele vem me mostrar os preparos dele, falar, meu filho, o que você acha? O que eu devo fazer aqui? E às vezes eu paro assim para pensar. Isso é de uma evolução espiritual, de humildade, de generosidade, de afeto, de vaidade, né? Não digo zero, mas, né? Porque sempre tem uma ali, estamos aqui encarnados, tem um pouquinho, mas assim, totalmente dominada. Totalmente dominada, sob controle, né, de alguém que faz isso. É uma figura... é impressionante. Então, assim, ele nota, né, a nossa evolução, que ele sabe que eu participo de todos os congressos que possam ter, eu estou dentro, né, sempre aprendendo mais, sempre inovando, e ele vê isso, né, ele está vendo isso. E aí o cliente, às vezes, senta no meu consultório e fala, poxa, aqui tem colchão de massagem, vou falar pro teu pai para botar lá também. Aí eu falo, fala não. E assim, eu vou fazendo alguma coisa e vou mostrando, então às vezes algumas coisas eu vou comprando, vou passando para ele também. E hoje, por exemplo, vai aceitando, ele sabe que eu estou fazendo pro bem dele também, como ele fez por mim a vida inteira.
é o bacana que ele sabe hoje a inovação na odontologia, ele vem semanalmente me perguntar, meu filho, qual é o melhor material hoje para cimentar isso? Rapaz, é o tempo inteiro, eu acho essa troca, porque a vida inteira eu fiz isso com ele. A vida inteira eu fiz isso com ele. Sim. Hoje eu faço muita prótese removível de attachment, que as pessoas, a maioria dos profissionais não sabem fazer e todo mundo foi partindo para o implante. Dificílimo! Dificílimo! Eu meto a mão, eu meto a mão porque eu sei que eu tenho um velho do lado, porque meu pai, ele domina aquilo até hoje, é impressionante. Eu falei então, assim, que eu repeti, não. Eu acho, por exemplo, a prótese total, né, a dentadura, uma das coisas mais difíceis de fazer. Sim, hoje o cara brinca de Lego. Hoje brinca de Lego, né? Tudo encaixa, tudo com precisão. Antigamente, né? A gente atende uma terceira idade muito forte lá, entendeu, Ricardo? Por causa da história dele, claro. Sim, da história dele, né? Mas isso também é uma preocupação para mim, que de repente meu pai ainda não se preocupa muito. Eu, às vezes, quando eu falo para ele, eu falei, pai, ano passado foram 7 que morreram. O outro ano foram 5, pai. Ele, calma, meu filho, é assim mesmo. Estão chegando o outro. Eu falei, não, pai, não é assim. É lógico, a gente vai se preocupando. Um ano morre 5, outro ano morre 7. Entendeu? Quando a gente for... Vocês estão perdendo o cliente, meu. Porra, exatamente, entendeu? Só que ele... E ele às vezes não se atenta para isso. Aí eu falo, pai, é lógico que me preocupa. A gente tem que ter uma renovação aqui. A gente aqui é especializado em terceira idade. Todo mundo que entra lá, a gente atende. A maioria dos nossos clientes são 50 anos para cima, entendeu? É a maioria, a grande maioria. Hoje a gente está conseguindo mesclar, que é aquilo que nós conversamos agora. A avó está levando o filho e o neto. Então a gente está tratando. A única coisa que a gente não tem é pediatria, mas o resto a gente tem tudo hoje em dia. A gente tem tudo. Rodolfo, agora vai um elogio em forma também de orientação para o pessoal, que é a figura do Rodolfo nessa história. Né? Nós falamos bastante do pai, que foi generoso, que deixou, que foi... Né, fazendo todo o anteparo ao filho, à nora, para chegar numa clínica familiar que eu chamo de sucesso. Vocês estão vendo o que é de sucesso? Isso é uma clínica familiar de sucesso. Não interessa quanto o Rodolfo está faturando, tem que faturar, lógico que tem que faturar. Tem que dar lucro, tem que ter gestão, tem que ter gestão. Mas isso é uma clínica familiar de sucesso. Porque o sucesso houve porque a família se manteve. E isso tem a mão, isso teve o dedo do pai, um dedo do filho e da nora. Que a gente sabe que podia enroscar aqui também. Depende do ser humano que é. Sim, né? E ela é fantástica. Vocês dois foram muito habilidosos, né? A gente sempre conversou, a gente sempre, né, tem o prazer de sempre ter tido a oportunidade de dar um toque, sempre ter dado como fazer as coisas, mas vocês foram muito, muito bons em seguir uma forma gradual que também ele precisava. Porque teve os seus 10 anos, mas também tem o tempo dele para essa transição. Sim, que tem que ser respeitado. Não adianta chegar para o pai, você que está lá, que está com o pai, que já está lá com 30, 40 anos de profissão, fala, pai, agora nós vamos quebrar. Não, chega, calma, vamos construir essa transição. E eu falo para ele até hoje, você não pode parar. Porque isso é sua vida. Se meu pai parar, ele vai ficar doente. Não pode parar, não. Não, pode parar, entendeu? Tá trabalhando bem, o cara trabalha bem, entendeu? Lógico, vai parar pra quê? Não treme, enxerga bem, ele trabalha pra cacete. Então eu falo pra ele, você não pode parar, de jeito nenhum. E a Michele foi muito importante. A Michele, ela tem um jeito de lidar com meu pai, ela é mais habilidosa do que eu para lidar com meu pai. Impressionante. Esse jeitão, falar alto, não sei o que, eu falo, pai, vamos fazer isso. A Michele vai com mais cuidado e tal. Meu pai escuta muito ela, muito, demais. Claro. Entendeu? Hoje ela é muito habilidosa. E hoje você vê que ele tem a Michele, ela tem um ânimos, né, que é uma persona masculina acentuada, ela é muito prática. Eu lembro uma vez chegando na sua casa estava reformando, você parou o carro e tinha umas folhas numa vala, assim, que estava entupindo tudo. E a Michele, toda loirinha, delicada, pegou, ela baixou assim, meteu a mão dentro do negócio, começou a mexer. E eu e você parado do lado, assim.
Então, assim, ela tem uma habilidade, né? Ela é muito prática, né? Ela tem essa praticidade. A Rafael falou a verdade, ela é o ponto de equilíbrio. É o ponto de equilíbrio. Né? Impressionante, porque o Rodolfo é muito sensível, você também tem ao contrário, você tem um ânima, né? Eu e você, os dois aqui choram, você fala mais um pouco, chora. Nós temos uma sensibilidade muito grande. Picância é outro. Todo macho não é. Tem um lado emotivo enorme. Várias pessoas são assim. Isso é gostoso, equilibrar, né? Esse equilíbrio de personas dentro do ambiente. Então, foi um casamento, gente, muito bem feito, uma arquitetura muito bem feita. E isso é importante. Mostrar. Todos participaram. Né? Não é, né? O doutor Plínio só deixou. Se o Rodolfo não tivesse habilidade, se a Nora, se a Michelle não fizesse o caminho correto para isso. E como é que vocês estão agora de planejamentos? Então, a gente, agora com tudo que está acontecendo... Com tudo que está acontecendo, então, como é que... Não, mas vamos esquecer o Covid. Mas a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer como que o Verbicário chegou também, né? O Verbicário foi uma ideia sua e do Cláudio Gonçalves. Tu e do Cláudio. Eu não posso esquecer disso. Porque a gente tava. Nome, né? A gente ia botar um nome, você, o quê? Que nome com teu pai? Você tá maluco. Quando você conta a história, não. E a gente, só pra ter um negócio, a gente sempre foi contra. Contra não. A gente sempre foi reticente na questão das pessoas colocarem o nome. Rodolfo Verbicário. Clínica Verbicário, Clínica Lenz. Eu falei, cara, o Altera fez nomes maravilhosos, assim, do Vitão, Intensa, do Sérgio Siqueira Sensata, do Ki, assim, nomes, a gente sempre saía, isso até hoje eu falo para sair do tradicional, né, do sorriso e tal. E no caso do Rodolfo, ele estranhou, porque a gente falava super ao contrário, não, no seu caso... É Verbicário, velho. E aí eu lembro do Cláudio falando assim, pô, Rodolfo. Aí eu falava assim, Cláudio, não sou eu o famoso da Verbicário, é o meu pai. Ele não. Vai ser Verbicário, Tradição e Odontologia. Eu falei, puta que pariu, esse é o nome. Na hora assim, eu me apaixonei, e aí eu mandei... Lembra que ele falava sempre, eu vi isso com ele. O que acontece? Todos os valores que possam existir, de alguma maneira você pode adquirir ou comprar a qualquer momento ou virar aquele valor. Tem um que não tem jeito, tradição. Ou você tem, ou você não tem, entendeu? Ou você tem, ou você não tem. O nego vai falar assim, Ricardo, você é consultor faz 15 anos, eu te falo todas as porradas, isso ninguém te tira. Isso daí é um valor, entendeu? Então, esse valor tinha que entrar no nome, né? Tinha tradição. E aí, quando a gente botou falou esse nome para o meu pai, e eu apresentei o trabalho de vocês, que eu já era consultor com vocês, Lu, os olhos do meu pai encheram de lágrima, cara, porque meu pai falou assim, caramba, que nome bonito, e eu mandei o brasão pro Cláudio, o Cláudio transformou o brasão na marca, né? Cara, é o seguinte, como era previsto, a gente tem 15 segundos para cair, né? Então o que eu vou fazer? Pessoal que tá aí, eu vou cair e a gente vai subir de novo, beleza? Sim. Beijo. Então, a gente tá contando do nome Verbicário, né? Que nós insistimos nele. E aí o nome, Ricardo, foi tão bacana, a gente agora, há uns anos atrás, eu até te mostrei, ele se emocionou quando viu. Se emocionou porque ele não esperava, né? E ele teve uma emoção muito grande agora ano passado. Meu pai teve que abrir o peito assim rapidamente, né? Ele foi correr atrás de uma galinha em Madalena e sentiu uma falta de ar. Eu falei, pô, rapaz, você não tem mais idade para correr atrás de galinha. Com 83 anos. A galinha fugiu, ele foi correr, sentiu uma dor. Ô, doutor Plínio, vamos trabalhar na cadeira, no mocho. E aí ele teve que abrir o peito, mas sem ninguém esperar, em 2 meses meu pai voltou a trabalhar. Né? Novinho, novo. E aí a gente fez uma outra homenagem para ele. Quando você passa pela nossa sala de relacionamento, a gente botou a imagem imensa do meu pai na parede inteira. E aí meu pai brincando, né, com os olhos cheios de lágrimas, Rodolfo, sempre exagerado, né? Pô, pra que uma imagem desse tamanho? E aí foi muito bacana. A gente hoje tem um registro da marca no INPI, né, cara? A Verbicário é nossa, né? Isso pra gente é muito orgulho, muito prazer pelo meu pai.
né? Agradeço sempre muito a vocês por terem colocado essa marca na minha vida, porque podia ser que, com certeza, eu ia escolher uma outra, e essa marca assim, casou com a gente assim, completamente. Foi muito bacana. Tanto você tatuou o brasão da família. Tatuei o brasão. Eu não conseguia pôr aqui, velho. Eu queria pôr aí, mas não tive tempo de mexer e aprender aqui. Aí eu tatuei o brasão. Esse momento, viu, Rodolfo, para homenagear não só aproveitando a família Verbicário, nessa live que é dedicada à odontologia da família, né, da odontologia que é feita dentro da clínica, construída com todos os seus familiares se respeitando as suas gerações, uma mudança de clínica sem choques, né, nós falamos de choque de direção, mas não houve choque, foi feita com a energia sem choque, sem caminho curto. Sim. Você vê que curto-circuito, choque, é quando você quer encurtar o caminho. Se o caminho ficar no tempo dele, a energia vai. Mas eu queria também falar da Schmidt, que é de Niterói, uma família também de dentistas, da Koschenberger lá do Sul, que é a Migliori. Cara, se eu esqueci gente, cara, uma porrada de famílias que a gente atendeu e que se deram muito bem, se ficaram, sabe, construíram marcas lindas. E a Cienza, que eu vejo em Maringá, né, a gente acompanha o João, que é um cara que eu vi ali dentro da graduação, agora comandando a clínica. Estúdio Gorga também, né? Estúdio Gorga. Instituto ou estúdio? Né? Estúdio. Foi mais de 500 clientes naquela época. Então, assim, muito legal essa homenagem que a gente está fazendo em nome de todas essas clínicas familiares, clínicas que se dedicaram ao cuidado da odontologia, né, Rodolfo? É uma geração do cuidado da odontologia. Sem querer colocar pressão no Caio, mas, pô, se continuasse, seria lindo. Não, mas ele já está sendo pressionado. Meu filho, você sabe quando pressiona, não dá certo, bicho. Deixa ele. Michele fica deixando ele. Eu falo, deixa ele o cacete, ele tem que fazer odontologia, pô. Não, deixa, cara. Eu queria pôr o violão na mão dos dois, nenhum pegou. No dia que eu desencanei de insistir, pegaram o violão e tocaram. Então é assim mesmo, deixa eles. Mas aí, Ricardo, o mais interessante nisso tudo, cara, que eu também tenho muito orgulho de falar da minha equipe, tá? A equipe que trabalha hoje comigo, que é o Paulo, o Aldir Machado, o Clébio Ferreira, que, pô, não faço nenhuma lente de contato sem o Clebinho, entendeu? Ele que faz minhas cirurgias, o Tasso, na ortodontia, que está 20 anos comigo. Todos esses caras... Ou seja, o conceito de família se expande, né, Rodolfo? Sim, e esses caras são outros filhos do meu pai. O meu pai trata eles como se fossem filhos mesmo. E isso é muito bacana, porque eles sabem que o meu pai é o líder máximo daquela clínica. E aí todo mundo... É muito bonito isso, é muito legal essa história. Todo mundo pede benção ao meu pai praticamente. Chega lá, vai direto falar com o meu pai antes de trabalhar. Né? Então, assim, eles entenderam o que é isso. Né? Porque se não entendessem, não conseguiriam trabalhar comigo. A gente, quando falava que um nome ser a marca, muitas vezes, por exemplo, eu, Ricardo, abro minha clínica agora, não tenho tradição em odontologia, abri minha clínica agora, sou novo, mas tenho ali os meus pacientes e ponho Lenz e consultoria. A minha equipe abraçar a marca Lenz, a gente sempre fala, é complicado, porque o cara quer, né, só numa marca lá, viva, odontologia, é mais fácil, vamos pela via, vamos fazer, né, vamos junto. O nome pessoal, às vezes, cria uma dificuldade dessa marca, que é um nome, que é o sobrenome de alguém comprar. Mas olha que isso é interessante a tua história. A Verbicário virou uma marca, que não é o teu pai nem você, é um modo de atender, é uma forma de fazer odontologia. Entendeu, Verbicário? É um selo. E isso, gente, que é marca. Não é um desenho de papel. Marca, às vezes o cara, você dá para ele uma logo, assim, ele fala assim, eu tenho uma marca. Eu falo, não, querido, você tem um borrão, você tem um rabisco. Você vai ter que construir essa marca. Sim. E esses anos todos, cara, a gente prestou muita atenção, né? Principalmente depois que eu comecei a me dedicar à gestão, eu prestava muita atenção no atendimento do meu pai. Eu falava assim, cara, o diferencial do meu pai todo é esse atendimento. O que ele faz com o cliente. Meu pai sai do consultório, meu pai leva o cliente em casa, cara.
E hoje eu faço muito isso. Os últimos pacientes vão de carona comigo, sempre. Entendeu? Porque isso eu fui aprendendo com meu pai. Fora tudo que eu fui fazendo no consultório, que eu aprendi com vocês, o know-how, a expertise que a gente vai pegando com anos de consultoria, que eu fui implementando para agregar valor aos meus serviços. Não, mas assim, ele ali é a essência. Não, ele não tem, cara. A gente sempre fala, um consultor, por isso que eu coloquei, né, Rodolfo, nesse retorno, você sabe da história, por que consultoria e mentoria? Eu falo porque a consultoria é você orientar algumas ferramentas necessárias para a gestão. A mentoria não é para o negócio, é para a pessoa, é para a essência dela. Então, mentorar é exatamente achar a essência. O que a gente já falou, um consultor pode ser um produtor do negócio, mas se a história não for boa, se não tiver conteúdo, eu não faço nada. Eu não faço nada, entendeu? Eu não consigo transformar pedra, né? Pedra normal. Se eu polir granito, vai ser puro granito, não vai mudar nada, entendeu? Tem que ter um diamante ali embaixo para virar um brilhante. A gente é um lapidador, é isso que a gente faz. É isso aí. E você soube disso. E eu fui pegando algumas características do meu pai e que eu pequei também em algumas características. Quem não erra, né? Todos nós erramos pra caramba. Olha que desculpa, Samara, que preventiva e também clínica familiar. Sim. Ela, irmã, você lembra? Pô, valeu, sim. Samara, muito legal, muito legal. Trabalho também que a Samara foi ali que nem você, de formiguinha. A mãe já super conceituada na cidade, tentando não fazer. É fácil. Né? As pessoas acham, cara, que o caminho é muito mais... É lógico que quando você tem um pai e a mãe, você tem um alicerce com você. Mas o caminho ele é árduo também. Porque o cliente que está com meu pai, ele tem muita dificuldade para sair do meu pai e para ir para o filho, para ir para a nora e para ir para aqui. Muita dificuldade. Você não tem noção como isso foi sendo plantado aos poucos. Tá? E eu pequei em algumas coisas, todos nós erramos, como né, a gente erra demais. Para você ter ideia, eu só fui acordar para as mídias sociais agora, ano passado. Eu montei o Instagram da Odontologia Verificada agora, ano passado. Por quê, Ricardo? A gente... Graças a Deus, a gente... Os melhores protéticos aqui de Campinas. A gente entendia que a gente estava com o fluxo de paciente certinho. E aí eu falava assim, caramba, se eu crescer mais aqui, aonde que eu vou botar o paciente? E aí eu pequei nas mídias sociais, fiz um pecado enorme. Fui montar o Instagram do GVP ano passado, agora, no final do ano. Entendeu? Pecado, isso aí Cara, é aprendizado, porra. É aprendizado, exatamente. É o tempo certo, é a hora certa de fazer. Talvez você não sabe se tivesse feito na hora errada, se seria melhor ou pior. Entendeu? A gente não sabe. Esquece. É o que eu tenho falado para todo bicho. Vai, segue. Porque o teu caminho já é lindo, tua história é maravilhosa. O que cria agora, ela não pode ser nunca um peso. Nem para você, nem para nenhum filho que assume a história de um pai. Não pode ser um peso. Ela tem que ser um novo capítulo, entendeu? Ela não pode trazer isso como um peso. A gente não sabe, Ricardo. Eu não sei como vai ser a Verbicário, tradução do doutor, nem queremos. Quando o meu pai falar, meu filho, eu vou parar. Eu não consigo imaginar ainda esse cenário. Pô, seu pai vai chegar com 110 anos, cara, já vai ter aqueles amigos, os clientes dele já estão tudo com a agenda marcada lá em cima. Ele já vai entrar no consultório, cara. O médico falou que com esse coração novo ele ainda vai, mas 10, 15 anos trabalhando, tranquilo. Mas é muito bacana, cara, trabalhar com meu pai todo dia. Hoje eu fui na casa dele antes da nossa live. Ele voltou da roça ontem, aí eu falei, pai, eu vou falar hoje. Ele, vou ver com tua mãe aqui, porque eu não sei ver isso. Eu falei, não, vê com minha mãe aí pra você. Mas ele não entrou aqui, provavelmente minha mãe não conseguiu entrar. Fala lá, primeiro, pra ele ficar tranquilo que fica 24 horas lá no Instagram. Ali nos stories, e depois, na semana que vem, amanhã, por exemplo, já falando aqui, tá entrando a Miriam, que fez a semana passada, Miriam Elias, ela entra amanhã na nossa página no canal do YouTube, Lenz Consultoria, lá editado, e você entra na quarta que vem, tá bom? Então a gente tá dando esse tempo de uma semana para edição, porque a edição não é fácil, viu, pessoal? Não é só pegar a live aqui,
Muita gente me manda, como é que você está conseguindo falar? Não é, sou eu, querido. Eu tenho até um aplicativo para baixar lá, e baixar é fácil. Mas a edição desincroniza a voz e a imagem, você tem que sincronizar, não é tão simples assim. Então demora um pouquinho e a gente vai para lá. Rodolfo, queria ir encerrando, que mensagem você dá para Verbicário e desse momento de vocês, do momento da odontologia agora, quais são suas expectativas, esperanças? Ricardo, eu sempre vou falar aqui uma frase que você me ensinou, cara. A gente vende serviço. Eu vou tentar melhorar mais ainda os meus serviços, já estou com algumas ideias aqui na cabeça, entendeu? Tô estudando bastante nessa quarentena, estudando muito mais gestão do que odontologia, tá? E eu tenho algumas ideias aqui para implementar, cara. Eu estou com várias ideias aqui, tá? Uma delas é o Instagram, que eu vou vir forte agora, contratei uma empresa que vai me assessorar, né? Graças a Deus, os meus cursos, eu tenho uma equipe fantástica do meu lado, e lá na clínica, cara, também tem uma equipe que sabe como a gente trabalha, e eu tenho várias coisas aqui. Marco Aurélio Chaves, também, que eu troquei, meu cliente do Rio de Janeiro, também, Marcão, essa live depois assiste inteira, é sobre clínica familiar, a Verbicário de Niterói. Conheço o Marco Aurélio, professor também, professor fantástico, sim, cara, Marco Aurélio, humano parceiro. Nossa, qualidade. Eu adoro ele. A gente, como a gente. É gente como a gente. Os meus clientes são gente como a gente, cara. Você sabe disso. Já falei aqui. Tem que ter essa harmonia, tem que ter essa troca. Ricardo, eu queria encerrar, cara, nem falando mais da família. Eu queria falar um pouquinho do seu livro, que eu tive o prazer de ser convidado, que é o Marketing dos Cuidados, em que o Ricardo me faz umas perguntas muito bacanas, né? Uma delas é: o que é sucesso para você? Você imagina o que ele teve de respostas, né? De todo mundo. E esse cara chamou... Eu sou muito feliz com o seu convite, porque eu estou ali junto com o Irata, junto com o Garófalo, junto com o Sidney Quina, junto com... Nossa senhora, rapaz, Não, mas você escolheu... Algumas pessoas chegaram para mim, o Marco também participa do livro, as pessoas chegaram para mim e falaram assim, pô, mas você colocou só... Falei, não, engano seu. Tem dentistas que eu chamo de dentistas comuns, os dentistas de moço, dentistas de consultórios. Você ainda é um notório, eu acho que você é um dos notórios. Mas dentista de consultório, dentista que vai lá, faz as coisas todo dia, entendeu? O Luiz está no meu livro, sempre está aqui, entendeu? Porque não poderia ser... Você colocou todos os nichos, todos os nichos. Todos. Você colocou tá aí, todos. Presidente de CRO, o nosso presidente do CFO, Juliano, donos de escola, pessoas que não são da odontologia, mas trabalham dentro, assim, não são dentistas, mas trabalham na odontologia. São mais de 100, eu vou te falar agora o número que tá, são mais de 143 participações até agora. Que bacana. E uma dessas perguntas, o que é o sucesso para você? Como você vê a odontologia daqui 20 anos? Nossa Senhora. Muito bacana, né? Como é trabalhar, né, com o seu pai? Foi outra pergunta que você fez, que eu podia ficar aqui um dia inteiro falando. Mas, Ricardo, eu tenho muito prazer, cara, de ter te conhecido. Te falo de coração que você foi meu consultor, foi meu divisor de águas no caminho que eu ia seguir na odontologia. Você me fez, cara, arrumar os meus pensamentos. Você arrumou. Eu tinha eles na cabeça, você foi arrumando e botando na ordem. Isso eu não esqueço. Não esqueço Amém. Jamais. Tá? Amém. Te agradeço. Conte sempre comigo, porque você precisar. Tá? Não, você hoje, tem um irmão, eu sou que nem seu aqui. pai. Hoje eu também vou para você e peço conselho. Você sabe disso. Não é assim? Eu também ligo para ele, falo, cara, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou assim, nesse retorno agora era uma coisa para mim muito, muito importante, muito, né, no livro tem um pouquinho dessa história também, era muito significativa, tinha muitas questões de ressignificâncias, né, e o Rodolfo participou o tempo inteiro comigo, são irmãos, né. Então, Rodolfo, eu agradeço muito, cara. Obrigado, irmão. Tamo junto. As perguntas que eu fiz, só para contextualizar para o pessoal, foi: o que é sucesso para você? Eu nem lembro direito qual. A que você acredita sucesso? Então, né? A que você acredita sucesso?
como você enxerga a odontologia hoje, daqui a 20 anos, e o que você espera? Na verdade, são perguntas, como você diz, não tem resposta pronta, né? Não tem verdade absoluta. É para cada um responder. E o que mais foi bonito, Rodolfo, que eu falo isso e, nossa, agradeço demais, e o Lumens aqui, a live de terça não é para mim, né? São para as pessoas que eu convido a falar a sua história, que todas as que eu estou convidando são as que participaram do livro, como a Mi. Mi, amanhã tá no YouTube, é sua. É a doação que as pessoas fizeram, sabe? Sinceramente, Rodolfo, você que é brother aqui, aquele negócio, tô falando só pra você, todo mundo vai ficar gravado. Mas assim, eu aceito sinceramente que algumas pessoas, uma outra, pudesse, sabe, fazer daquilo olha, o sucesso. Tá? Não, cara. As pessoas se abriram nas suas fragilidades, inclusive de falar às vezes que, cara, como é difícil eu responder essa pergunta, eu nunca tinha pensado sobre ela. Várias pessoas. Várias. Sim, uma resposta muito difícil. Muito difícil. E quando as pessoas começam a pensar no sucesso, elas automaticamente ligam a dinheiro, que daí falam, não, mas não é isso, mas espera aí, é propósito, mas qual é o meu? Entendeu? A coisa vai vindo, e na verdade eu falei, cara, você mexeu com a minha vida, com essa porra desse negócio que eu tenho que mandar. E caras que já são assim, sabe? Sim. Agora poderia parar. Sabe? Poderia parar. Então, assim, tem muita coisa. E isso eu já dou. A minha primeira desculpa, eu não fiz as contas de que cada pessoa que me mandava em média, meia hora. São 143 coisas que eu tenho. Nisso tem textos também, tem frases, mas... Lógico. Mas obrigado, agradeço a você mesmo, cara, do fundo do coração. Cara, tamo junto. Eu queria agradecer todos os amigos, alunos, parceiros que participaram aí também da live, pessoas bacanas pra caramba, né? Hoje até um dia que tem live pra caramba, eu tava vendo aí há 8 horas, agora tinha umas 8 lives de odontologia juntos aí com a gente. Eu falo que eu não ligo pra audiência, eu ligo pra quantidade, eu não ligo pra isso, eu ligo pra qualidade da audiência. Sim. Isso é material, desde o começo ele foi idealizado não para ele ser uma live, na verdade eu queria fazer entrevista com essas pessoas, queria filmar a entrevista. Daí eu falei, vou fazer a live. Tanto que a Lumens começou em dezembro do ano passado, com o Irato e com o Garófalo. Entendeu? E depois é que veio essa churrasco de live, eu assisti praticamente todas, como eu aprendi. Semana que vem estou aqui assistindo você. E pessoal, eu falo para vocês uma coisa. Não só liguem pro programa da live, eu tô nem aí. Depois que acabar de ver aqui uma história como essa, vai lá no canal do YouTube, se inscrevam e fala pros amigos que tem família, sabe? Fala, assiste isso daqui, bicho. Entendeu? O outro vai ver, tá tudo lá. Então, na verdade, o que nós fizemos aqui, Rodolfo, não é uma live, é uma gravação, é um depoimento, é uma entrevista que vai ficar eternizada lá, entendeu? Então, isso eu te agradeço por isso. Te agradeço por participar. O Luiz é um cara aqui que a gente troca muita ideia, a gente troca muita informação, é um desses lumens. E essas pessoas eu tenho chamado, pessoal, de lumens da odontologia, porque são pessoas que realmente brilham. Michele, Dr. Plínio, Rodolfo, são pessoas que iluminam, que eu chamo de arte, ciência, odontologia. E isso, para mim, é o que, depois, se você quiser um spoiler do livro, para mim, eu acho engraçado esse termo pós-Covid, que eu não faço ideia do que quer dizer isso. Pós-Covid. Que momento começa, que momento termina. Mas assim, depois, eu acho que para frente, que a odontologia, o que eu desejo da odontologia, dando um spoiler, é que ela seja a odontologia, a medicina, a fisioterapia mais vocacional. Né? E essa história de hoje é uma história linda de vocação, de doação, de amor à arte, ciência e odontologia, que é vocação, né? Não tem dúvida. Ninguém aí, Michele não tem dúvida do que está fazendo, Rodolfo não tem dúvida, Dr. Plínio nenhuma do que está fazendo, sabe? Não cansa. Aquele cara que chora porque não está cansado, ou que se fala assim, se ganhar na loteria amanhã eu vou pra praia, esse cara tá na coisa errada. Eu já fiz dentista, desisti de ser dentista. Graças a Deus, e eles me agradecem. Não vou falar aqui, mas, cara, bendita a hora. Né? E, na verdade, eu tive uma conversa, a Michele Manfroy, que hoje é visagista, eu fiz consultoria, e foi muito já a consultoria dela lá no Sul.
Só que depois que a gente fez a consultoria, que a gente conversou, eu falei, cara, depois daquele dia, hoje ela é minha cliente, eu sou mentor dela, aquele dia eu falei, cara, acho que não é isso que eu tenho que fazer. Hoje ela tá feliz no que ela faz, entendeu? Isso é o mais importante. Tá voando na nova etapa dela. Com certeza. Exato. Né? Então, gente, obrigado, Mi. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Meu respeito, minha admiração, meu amor pelo senhor. E que quando eu estiver aí em Niterói, com certeza vou te dar um abraço aí. A casa é sua. Estaremos te esperando. Tamo junto. Fica com Deus. Valeu, meus queridos. O convite tá feito. Peraí, deixa eu fazer um print aqui desse momento. Dá uma risadinha bem bonita aí. Pessoal, quem quiser printar, vou dar 5 segundos aqui. O Picanço que me ensinou, ele faz assim. Quem quiser printar, já põe aí põe o soquinho aqui, ó. Faz um soquinho aqui na cara. O Michele, ajuda a mão dele. Sobe um pouquinho. Michele, por favor, dá essa força pra mim. Não tá aparecendo. Vocês têm 5. Põe aí, pô. Você tem que ficar 5 segundos, o pessoal tem que fazer. Aí, agora o pessoal vai fazer. Espera um pouquinho. Aí. Faz o print, coloca lá e beleza. Mi, paciência com ele, Mi. Sempre. Um abraço, amigo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Também, beijo.